Bom, então vamos lá. A gente vai iniciar nesse último encontro, reiniciar, né? Já que a gente já começou com a parte de separação de misturas, das soluções. A gente vai ver agora a regra da solubilidade e o funcionamento dos sabões, começando pela regra da solubilidade. Então vamos lá, regra da solubilidade. Bom, essa regra da solubilidade, ela diz basicamente que semelhante dissolve semelhante. Em outras palavras, eu quero dizer que se eu tenho uma substância e essa substância ela é polar, eu tenho que polar dissolve polar. Polar dissolve polar. Se eu tenho uma substância e essa substância é apolar, essa substância apolar dissolve também outra substância apolar. Então, apolar dissolve apolar. E se eu tiver uma substância polar e uma apolar? Eu tenho que polar não dissolve apolar. Ou seja, eu vou ter aqui que o semelhante vai dissolver o semelhante. Se eu tenho uma substância polar, ela só vai poder ser dissolvida por outra substância também polar. Se eu tenho uma substância apolar, ela também só vai ser dissolvida por uma outra substância também apolar. Se eu tenho uma substância polar e uma apolar juntas, eu não vou conseguir dissolver elas, porque elas têm polaridades diferentes. Então, uma não vai se dissolver na outra. Isso em condições ambientes, em condição padrão. Em condição padrão, polar não vai dissolver a polar. Mas se eu, por exemplo, mexer na temperatura e na pressão, eu vou conseguir solubilizar uma na outra. Mas a princípio eu tenho isso aqui, ó. E quando eu falo de polar, é bom vocês terem em mente a questão justamente daqueles polos. Polo positivo e polo negativo. Que quando eu pego uma substância e jogo ela em água, ela vai formar esses polos aqui. Tá? Já a polar, esses polos aqui, pelo menos eles de forma natural, esses polos positivo e negativo, eles não estão presentes, ou pelo menos não em quantidade suficiente que dê para eu dissolver uma substância polar e uma substância polar. Já aqui eu tenho algo polar que tem polos e eu tenho algo apolar que não tem polos, não sendo possível assim a solubilidade dos mesmos. E aí
Visto isso, a gente vai ver agora essa questão de polaridade, como é que funciona o mecanismo nisso. Mas antes, é só dar um exemplo aqui para vocês de substância polar e apolar. Se a gente pega aqui uma solução e nessa solução eu coloco aqui água e eu coloco óleo aqui em cima. Água e óleo. Bom, água e óleo eles não se misturam. O óleo é uma substância apolar e a água é uma substância polar. Por que eu sei que a água é uma substância polar? Quando eu pego, por exemplo, aqui e faço a fórmula estrutural dela, eu vou ter isso bem aqui, ó. H, e eu vou ter esses elétrons livres. Aqui eu tenho uma densidade de carga negativa. Coloquei esse bem daqui, mas esquece isso aqui. Imagina que tem uma densidade de carga negativa. E aqui eu tenho uma densidade de carga positiva. E aí, se vocês notarem, eu tenho uma formação dos polos na água. Como eu tenho uma formação dos polos na água, eu passo a ter uma substância polar, que é capaz de dissolver também em outra substância polar. Já o óleo, eu não tenho esses polos. É por isso que a água e óleo não se misturam. A não ser que, por exemplo, eu aumente aqui a temperatura. Se eu pego uma solução que pode ser de água e óleo também. Eu coloco aqui a água. Eu coloco aqui o óleo. E aqueço essa substância aqui. Aquecendo essa substância, eu consigo solubilizar o óleo na água. E aí aqui fica parecendo que eu só tenho água, se eu conseguir solubilizar o óleo na água, tá? A água, não à toa, que ela é chamada de solvente universal. Solvente universal. Ela é chamada de solvente natural porque a água é uma das poucas substâncias que tem a capacidade de dissolver praticamente todas as outras. Claro, em determinadas condições de temperatura e pressão, dependendo do ambiente que está inserido, ou do ambiente que eu vou inserir essa substância. Tá? Então a água é solvente universal, porque ela tem a capacidade de dissolver substâncias polares e apolares. No caso de apolares, eu vou ter que levar em consideração a pressão e a temperatura, o ambiente. Então, em determinadas
condições de pressão e temperatura. Então tá aí. A gente já sabe que a regra da solubilidade diz. A gente já viu aqui um exemplo de substância polar e apolar. A gente sabe que a água é um solvente universal, porque ela tem capacidade de dissolver solventes, substâncias polares e apolares, dependendo das condições de pressão e de temperatura que a gente está colocando nesse sistema. Agora a gente vai ver a questão do mecanismo da dissolução, como essas moléculas elas interagem entre si.